Bem-vindo! Se você já se perguntou de onde vieram os chineses, japoneses e coreanos, com seus olhos característicos, vamos revelar a você a origem dos asiáticos de acordo com a Bíblia. Qual é a origem e quem é o pai ancestral desses povos japoneses, chineses, mongóis e coreanos que, segundo a Bíblia, deram origem para os povos asiáticos? Fiquem comigo e vocês verão. Peço que, se gostarem da nossa série, deixem seu like e compartilhem o vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal. E se vocês querem ajudar ainda mais, deixem seu comentário, sua opinião sobre a origem dos povos asiáticos. Sem se alongar, vamos para mais um vídeo da nossa série, A Origem dos Povos segundo a Bíblia. Os povos asiáticos, sem dúvida, sempre despertaram interesse nas pessoas, seja pela sua cultura artística ou mesmo pelas artes marciais. Porém, a origem deste povo é uma questão segundo as sagradas escrituras da Bíblia. Existem afirmações sobre a origem dos povos asiáticos, revelando quem é seu pai e a fonte do fator asiático. Primeiramente, para abordar a ancestralidade dos povos asiáticos, é necessário entender a origem do nome Ásia. Este nome tem suas raízes na mitologia grega, onde Ásia era esposa de Jafé. É interessante notar a semelhança entre o nome Jafé e o nome Jafete, filho de Noé. Nas mitologias, fragmentos e vestígios da verdadeira história bíblica foram preservados ao longo do tempo. Portanto, nos contos e narrativas, transmitidas de geração em geração, os nomes das esposas de Noé e seus 3 filhos podem ter sido preservados. Sob esta perspectiva, é possível afirmar que o nome da esposa de Jafé provavelmente era algo semelhante à Ásia, ou seja, a Ásia deu origem. Para os povos asiáticos, linguisticamente ela pode ser chamada de Hayafet, ou esposa de Jafé. Daí o fator asiático tem sua origem na esposa de Jafé, que deu origem para os europeus. Agora que sabemos quem é a mãe ancestral dos asiáticos, devemos descobrir quem é o pai dos asiáticos. O pai ancestral dos asiáticos é um dos filhos ou netos de Jafé, que possuía a etnia asiática, herdada da esposa de Jafé. Gomer, filho de Jafé, é aquele que, sem dúvida, se casou com uma de suas irmãs para aumentar a população do planeta. E a esposa de Gomer, sem dúvida, herdou o fator asiático da esposa de sua avó, Jafet. Então, Gomer teve 3 filhos: Ashenaz, como pai dos povos da Escandinávia e Europa; Rifat, pai do Celta Península Ibérica, entre vários outros povos. Finalmente, agora descobrimos quem é o pai dos asiáticos. É o 3º filho de Gomer e neto de Noé, chamado Tagarma. Ele é o pai dos asiáticos, o ancestral de todos os asiáticos com características asiáticas, como olhos puxados. Uma curiosidade que confirma isso é que o nome Tagarma, em sua etimologia e significados, tem as seguintes referências. Em assírio antigo significa dominador, em hebraico significa quebrado, e em infinitivo significa puxado ou também quebrado. Nota-se que em sua etimologia há uma discreta referência: olhos puxados. Portanto, Tagarma é o pai dos povos asiáticos. No livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, fica ainda mais claro que Tagarma é o pai de muitos povos do extremo norte. A casa de Tagarma nos recessos do norte com todas as suas tropas. Muitos povos com você. Os povos mencionados por Ezequiel no capítulo 38, versículo 6, são os descendentes de Tagarma. Esses povos ou tribos incluem os chineses, os mongóis, os japoneses, os coreanos e os turcos. Todos esses povos asiáticos, a etnia asiática e os olhos têm uma ligação genética evidente, demonstrando que asiáticos e europeus são parentes, apesar da distância. A pele clara dos asiáticos já é uma indicação desse parentesco, contudo, há um povo asiático que compartilha uma parcela significativa de sua herança genética com os povos europeus. Sim, essas pessoas existem. Esta questão é simplesmente intrigante, pois ao observarmos a genética, descobrimos aspectos surpreendentes sobre o parentesco entre os povos. Os povos asiáticos estão de fato relacionados para os europeus, e há um grupo específico que tem uma ligação muito próxima com estes últimos. Esse povo é conhecido como Shonu, ou Xiongnu, uma tribo chinesa que, segundo fontes históricas chinesas, habitou as estepes asiáticas no século 7 e 8 a.C. O DNA mitocondrial dos Xiongnu revela que possuíam cerca de 88% de herança asiática e 12% de herança europeia.
Isso demonstra uma autêntica conexão genética entre os povos europeus e asiáticos, evidenciando seu parentesco, apesar das distâncias geográficas. Esse parentesco remonta a Jafé, sua esposa, para os netos, os de Gomer e Tagarma, juntamente com outros 2 irmãos, Rifat e Ashenaz. A genética asiática foi transmitida da esposa de Jafé para seu neto, Garma, dando origem para os povos da Ásia, numerosos e pertencentes a muitas nações. Isso cumpre a profecia de bênção dada a Jafé, que previa que seus descendentes seriam ampliados e multiplicados. Vale ressaltar que o país mais populoso do mundo é a China. Outro personagem mencionado nas escrituras sagradas é Sin, também conhecido como Sunny. Curiosamente, seu nome remete a vários termos em diferentes idiomas, incluindo o próprio nome China. Em hebraico é pronunciado como pecado, podendo ter significados como pico de argila ou lama. Alguns sugerem que também pode significar pecado da lua. Sim, filho de Canaã, foi um dos 11 filhos deste, que por sua vez era filho de Ham, descendente de Noé. Portanto, Sim foi um dos netos de Noé. Ele é indiretamente retratado na Bíblia por meio de seus descendentes conhecidos como sínios ou senites. Um fato interessante sobre Sim é que possivelmente ele também entrou na mitologia mesopotâmica ao longo do tempo, assim como aconteceu com Jafé na mitologia grega. Fragmentos da verdadeira história bíblica sugerem que ele foi deificado com o título de Deus das Leis. Em um hino, é dito que ele estabeleceu a lei e a justiça, tornando-se o legislador dos céus e da terra. Uma circunstância surpreendente decorre disso. Alguns dos descendentes migraram para o sul da Arábia e estabeleceram-se em uma região mais tarde conhecida como Sinai. Portanto, a possibilidade de sua reputação como grandes codificadores da lei levou à tradição associativa do Sinai como o local de origem da lei. Pode haver uma ligação entre essa circunstância e a escolha de Deus em designar o Monte Sinai como o local para proferir os 10 mandamentos. Acredita-se que os sínios, povo associado ao pecado dos chineses, originaram-se em uma cidade costeira ao norte da Fenícia, chamada Sim. Os sínios não eram uma das tribos cananeias mencionadas em Josué, com ordens divinas para destruí-las. Possivelmente, isso se deve ao prefixo pecado, referindo-se ao assentamento proto-chinês no Oriente ou às terras de Sinear. A maldição de Canaã talvez não tenha afetado um de seus filhos, e o Sol seria o ancestral do antigo povo proto-chinês. Os sinitas, ou senearianos, não habitavam a terra de Canaã, que não lhes pertencia, de acordo com as antigas crenças judaicas e tradições mencionadas no livro dos Jubileus. Em breve, trarei mais vídeos relacionados às origens de todos os povos. Fiquem atualizados no canal para não perder nenhum vídeo sobre as origens de cada um dos povos, baseado em Gênesis, capítulo 10, que descreve a descendência dos filhos de Noé. Deixe um comentário sugerindo quais povos vocês gostariam que fossem representados nos próximos vídeos. Até breve!